A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. É uma alegria estarmos hoje aqui no programa Verdade da Fé, na Rádio Voz do Coração Imaculado. Estamos então iniciando nossa programação e gostaria de convidar aos nossos ouvintes a fazermos uma oração. Vamos pedir as graças de Deus sobre cada um de nós para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Então peçamos as graças de Deus que toque o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu os saúdo, Maria, Mãe admirável, Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu os saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Estamos falando sobre a Santa Igreja. Exatamente, um dos artigos do credo é: creio na Santa Igreja. Aí nós vamos desenvolvendo esses programas falando sobre a Igreja. Exatamente, a Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor pergunta aos apóstolos: que dizem que diz os homens quem é o Filho? Quem sou eu? E um diz Elias, outro Jeremias. E São Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Simão Bajonas: não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso lhe digo: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Nosso Senhor indica que vai fundar a sua igreja sobre Pedro, sobre essa verdade, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Nosso Senhor também dá a sua garantia de que sua igreja vai continuar até a consumação dos séculos, exatamente com a função da santificação dos homens, da glória a Deus e a salvação dos homens. E a igreja é uma instituição visível, exatamente. Nós temos a igreja que foi fundada por Jesus Cristo e que deve orientar a cada um de nós para irmos para o céu. A finalidade da igreja é dar glória a Deus, exatamente pela igreja. Então, pelos apóstolos, vem também os seus discípulos e a continuidade da igreja e a renovação do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, com o sacerdócio. Então, a renovação do sacrifício da cruz. Então, temos os sucessores apóstolos, que são os bispos, e os seus ajudantes, que são os sacerdotes. E a igreja, muitas vezes, foi chamada de reino dos céus, reino de Deus, sociedade de todos os fiéis cristãos. A igreja é justamente chamada mãe dos cristãos, porque pelo batismo, que dá a verdadeira vida da alma, e porque educa seus filhos como uma mãe para o céu. A igreja educa a nós para o céu, exercendo a tríplice ministério que lhe foi concedido por Cristo. A igreja, então, tem um ministério doutrinal, sacerdotal
e pastoral. Então, é a função da igreja na doutrina, o ensinamento das verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitas vezes vemos os evangélicos falarem de só a Bíblia. Não. A verdade de Deus não está apenas contida tudo na Bíblia, mas exatamente na tradição, a continuidade dos apóstolos. Então, o desenvolvimento doutrinal que é orientado pela igreja. E quando se há dúvida, que na Sagrada Escritura se coloca uma dúvida, é a igreja que tem o dever de definir e dizer, não, é desse jeito, a compreensão deve ser desse jeito. Não é uma coisa pessoal, mas exatamente o ministério doutrinal. E também o sacerdotal, exatamente oferecer a Deus um ato de adoração, de sacrifício, de ação de graça, de pedidos, então, da petição e reconhecimento das graças que tem dado e a intercessão da igreja pelos homens, pela sociedade, para o nosso bem. Então, é a função sacerdotal da igreja e a pastoral de como orientar o povo de Deus para a sua salvação eterna. Todas as épocas são épocas diferentes, mentalidade diferente e povos diferentes. E a igreja, então, tem que seguir e verificar como fazer um melhor bem para a salvação dessas almas. E cada época tem os seus próprios desafios. Então, vamos dizer, eu lembro agora que a Globo falou assim uma vez que o Papa João Paulo II inventou um novo pecado. Porque o Papa disse que passar cheque sem fundo era pecado. Quando a pessoa não tem a intenção de pagar, é pecado. Exatamente, ele não inventou nenhum pecado. Ele está dizendo apenas, clarificando, numa determinada época da história, de uma mentalidade das pessoas, que agir com má vontade e trapacear uma pessoa é pecado, é de roubo. Ora, isso serviu para uma determinada época. Então, antes de ter cheques, não havia a necessidade de esse ato ser declarado que era pecado. Hoje, poderia dizer que poucas pessoas passam cheques, mas vemos quantas trapaças se tem golpes, pessoas que fazem com Pix. Hoje em dia ninguém usa mais cheque, quase. Então, é uma coisa que se ultrapassou. Então, cada época tem as suas dificuldades e tem que ser clarificado o que é a moral, como é que a doutrina deve ser compreendida em relação à fé e aos mandamentos. Não é que se inventa novos pecados, apenas se esclarece certas situações. Se hoje o Papa Leão XIII chegasse e declarasse que é desonesto e é pecado passasse com inteligência artificial uma pessoa por outra, e também as pessoas que fazem golpes por via Pix, ele não está inventando um novo pecado, que é da desonestidade e do roubo. Então, ele está explicitando para uma determinada época que nós vivemos. Então, e esse tríplice ministério foi exercido pelo mesmo Jesus Cristo, que transmitiu aos apóstolos e aos sucessores. E é nosso Senhor Jesus Cristo, chefe e rei da igreja. E a igreja compõe-se da igreja docente e da discente. A igreja docente é aquela que ensina, e a discente é aquela que aprende. Então, a igreja é uma mestra, é uma professora que vai ensinar. E a primeira é constituída pelo chefe da igreja, o Papa, os bispos, e, num sentido mais largo, pelos sacerdotes. E a
discente são os fiéis. O chefe da igreja foi constituído por Jesus Cristo, que São Pedro, como chefe dos apóstolos e dos fiéis. Com efeito, disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Entregou a chave do reino dos céus e muitas vezes honrou com distinções. E assim, São Pedro precede sempre como chefe dos apóstolos e foi reconhecido por eles como tal. Então, isso confirma o ensinamento de Nosso Senhor, que o chefe da igreja é o Papa. Tendo São Pedro morrido, bispo de Roma, o primado e o poder de Pedro passaram sempre ao bispo de Roma. Os bispos de Roma, então, exerceram sempre na igreja o poder supremo e foram sempre reconhecidos como um chefe da igreja. Não indica que a Igreja Católica, nós conhecemos do lado de cá do Brasil, então do Ocidente, a igreja chamada latina, mas a Igreja Católica dos ritos orientais, que são vários tipos de ritos. Então, armênio, maronita, grego, que é diferente dos ritos orientais católicos ligados a Roma, dos ritos orientais ortodoxos, que são desligados de Roma por um cisma. Assim, o bispo de Roma, por conseguinte, é chamado Papa, ou Santo Padre, Sua Santidade, Pai da Cristandade, Vigário de Jesus Cristo. E o Papa tem um episcopado, um primado de honra e de jurisdição suprema sobre toda a Igreja. Assim ensina o Concílio Vaticano I. Então, o Papa tem, então, depois definido também pelo Concílio Vaticano I, que Nosso Senhor, que o Papa tem poder e, então, ele não pode errar em matéria de fé e de moral, quando ele fala ex cátedra, quer dizer, como autoridade de Papa. E o Papa é independente de todo o poder temporal, porque nenhum poder temporal possui o mais leve direito sobre o direito da Igreja. Então, a distinção que vemos hoje entre o Estado não pode interferir na ordem do Papa. Por isso, nós temos a independência temporal do Papa, reclamada pelos interesses de todas as nações. Por isso, desde o primeiro século, os soberanos asseguraram ao Papa a independência, fazendo do seu interesse mercê do Estado, da Igreja, e nós hoje temos um Estado, o Vaticano, exatamente independente de outros países, para não ter interferência. Porque imaginemos que o Vaticano dependesse do governo italiano, estando no meio da Itália. Há uma dependência social? Sim. Hoje, o Vaticano e Roma atrai milhões e milhões de turistas e de fiéis católicos que vão ao Vaticano. Vai sempre para ter o contato com o Santo Padre, o Papa. Mas imaginem que agora o presidente, que seja da Itália, queira interferir. Não tem. Então, ela não pode interferir, hoje, a presidente da Itália, em relação ao Brasil, através da Igreja Católica, com o Papa, para atingir alguma coisa em relação ao Brasil ou qualquer outro país do mundo. Então, a independência que é necessária da Igreja. E o Papa também, então, é dependente de todo o poder espiritual, porque ele próprio possui a plenitude desse poder. O Papa, então, manifesta a sua soberania pela corte que está rodeado, que são, então, os bispos, sacerdotes, fiéis.
Os bispos são, então, os sucessores dos apóstolos. O poder dos bispos consiste em governar a parte da igreja que lhe é confiada pelo Papa, e, em particular, com ele no governo da Igreja Universal. Exatamente, ainda tem um grupo de bispos que o Papa nomeia, e agora, então, a nomeação, que são os cardeais. Desses cardeais são aqueles que vão poder estar com o Papa ou, na ausência do Papa pela morte, poder eleger no conclave um novo Papa. Mas os bispos, por exemplo, o bispo de Anápolis, hoje, Dom Valdemar, ele tem autoridade aqui na diocese de Anápolis, que é o território que o Papa nomeou ele para governo. E os padres que estão unidos a ele é que tem, então, o chamado uso de ordem, que tem, então, direito e podem exercer a celebração da Santa Missa e também o atendimento das confissões. É assim também que o bispo, agora então falando o bispo diocesano, ele vai fazer, junto com o seu conselho, que são conselhos de membros do clero, então presbiteral, indicar, orientar aquele em nomeação daquele padre para uma determinada paróquia. Então, é o bispo, pela autoridade dada pelo Papa, que vai indicar esse padre deve ir para tal paróquia e ficar nessa. E esse, então, é que vai ser o padre, o pároco ou um administrador paroquial. Ou então também vai ser um auxiliar de tal padre em tal paróquia. Então, que vai ser o vigário auxiliar. Então, essa norma de poder nomear vem através do Papa para o bispo, e o bispo, então, nomeia esses padres, que então pode administrar os sacramentos. Tanto que o padre da paróquia é que pode realizar o matrimônio válido, e outro padre, para celebrar um casamento numa paróquia, ele tem que ter a autorização do pároco da paróquia ou então diretamente do bispo. Senão, esse padre, mesmo sendo padre, podendo confessar, podendo atender, celebrar a Santa Missa, ele não pode entrar numa paróquia e fazer casamento sem autorização do pároco ou do bispo. Então, tem toda uma hierarquia em relação como Nosso Senhor Jesus Cristo, que nomeou a São Pedro, conjuntamente com os apóstolos, que são os bispos, e os outros que acompanham, que são os discípulos. E aí, junto com os discípulos, tem aqueles que estão a serviço desse apóstolo, desse bispo. Os bispos não são, portanto, simples vigários de Jesus Cristo. Ele tem uma autoridade real no governo da sua igreja. Os bispos estão, contudo, sob a jurisdição do Papa e devem obediência. Os bispos que têm outros bispos sob a jurisdição chamam-se arcebispos ou metropolitas. Então, vamos dizer, aqui nós temos um bispo em Goiânia que coordena um grupo de bispos da região ou mesmo da diocese de Goiânia. Então, esse superior é chamado de arcebispo. E também, então, voltamos a dizer, os sacerdotes são os cooperadores dos bispos. Os padres só têm uma parte do poder do bispo e não podem exercer sem autorização dele. Então, um padre numa paróquia tem que seguir as normas da diocese e as normas do bispo. Os padres que o bispo encarrega da administração e a cura das almas é chamado, então, esses párocos,
que são colocados pelo bispo, superiores aos párocos, de uma circunscrição maior chamada, então, arcipreste, arcidiácono, vigário da vária. E é normal que o bispo tenha um representante na sua ausência, ou tenha os seus possam auxiliar. Então, por exemplo, na época de Dom João ficando adoentado, pediu ao Papa um bispo para o ajudar. Então, o Papa nomeou Dom Dilmo como bispo auxiliar para a diocese de Anápolis. E poderia dizer, ele não tinha uma autoridade inteira, mesmo sendo bispo. Ele estava submisso, ele era representante do bispo, que era Dom João. Diferente depois da morte de Dom Dilmo, normalmente foi pedido um auxiliar e veio então um outro bispo, que é Dom Valdemar. Mas agora não como auxiliar, mas coadjutor. Isso quer dizer o quê? Que ele não apenas vinha auxiliar, mas ele tinha também possibilidade de governo. Então, não era apenas como um gerente, um proprietário de uma firma e que tivesse um gerente, no caso de Dom Dilmo, e agora seria como que um sócio. Então, ele teria autoridade de definir. E, na morte de Dom João, automaticamente, Dom Valdemar assumiu como bispo da diocese. Tanto seria pela renúncia ou pela morte. Então, é que, por isso, que Dom Valdemar não teve uma posse canônica, porque ele já foi recebido diretamente quando ele veio, e não depois da morte de Dom João. Então, lembramos assim que também, na hierarquia, temos a igreja discente, que são aqueles que estão para aprender com a igreja. E católico é aquele que é batizado e professa exteriormente que é membro da Igreja Católica. Porém, o verdadeiro católico é só aquele que, sendo batizado e membro da igreja, se esforça seriamente por chegar à vida eterna e, por conseguinte, crê nas doutrinas da igreja, observa os mandamentos de Deus e da igreja, recebe os sacramentos e ora a Deus segundo a maneira prescrita por Jesus Cristo. Ora, muitos hoje dizem-se católicos, mas, eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Não existe isso. Eu sou católico, mas sou comunista. Não existe isso. Eu sou católico, mas vou no espiritismo. Também não há. Então, seja em relação à doutrina, seja em relação a certas coisas da moral, a pessoa se diz católica e não é. E também, então, deve seguir o ensinamento da Igreja Católica, tem que cumprir os preceitos da Igreja. É interessante vermos que nos 10 mandamentos nós temos a obrigação por Deus de guardar domingos e festas. Então, é um preceito que nós devemos, no domingo, um dever de adoração a Deus, em modo especial, exatamente com a Santa Missa e o dia de repouso. Então, veja também que um dos mandamentos da igreja é guardar domingos e festas. Isso quer dizer, então, é uma obrigação duplicada. Para dizer católico, deve obedecer os mandamentos da igreja. Os mandamentos, pode-se dizer, os 10 mandamentos é geral para todo o mundo. Tanto que seriam mandamentos também para quem não é católico, para, vamos dizer, o evangélico.
Mas aquele que quer dizer que é católico deve cumprir os mandamentos da igreja. E a igreja minimiza até esse mandamento. Quando diz confessar-se pelo menos uma vez ao ano, ou comungar pela Páscoa da ressurreição, é o mínimo para você dizer-se católico, que é você se confessar-se uma vez ao ano e comungar pela Páscoa. Aquele que não faz isso, nem pode se dizer católico. Então, é importante nós vermos e praticarmos a nossa fé. Nesse momento, gostaria de oferecer uma música aos nossos ouvintes. Madrecita mía, Virgen de Guadalupe, tú que te dignaste aparecerte a este indito pobre Juan Diego en el cerrito del Tepeyac. Santa María de Guadalupe, muéstrame a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tú dejaste tu retrato en mi tilma, rosas de Castilla en pleno invierno, para que el obispo creyera y creyó. Santa María de Guadalupe, muéstrame a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tú que dijiste, no estoy yo aquí que soy tu madre. Tú que eres madre de misericordia, reina de México, emperatriz de América. Santa María de Guadalupe, ruega por este tu hijito, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Madrecita mía, Virgen de Guadalupe, tú que te dignaste aparecerte a este indito pobre Juan Diego en el cerrito del Tepeyac. Santa María de Guadalupe, muéstrame a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tú dejaste tu retrato en mi tilma, rosas de Castilla en pleno invierno, para que el obispo creyera y creyó. Santa María de Guadalupe, muéstrame a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tú que dijiste,
que eres Madre de Misericordia, Reina de México, Emperatriz de América. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Acabei que nós estamos prolongando o dia de hoje. Eu ia falar exatamente sobre as relações da Igreja e do Estado. Mas antes de falar isso, digo, é bom nós recordarmos para entendermos isso, que há toda uma situação para tratar da Igreja com o Estado. Então, vamos passar para falar as relações entre a Igreja e o Estado. O Estado pode dizer que é uma instituição que tem, por fim imediato, a prosperidade temporal dos cidadãos de um país. A Igreja e o Estado visam fins análogos. Este, principal e diretamente, procura a felicidade temporal dos cidadãos, aqueles que não somente a prosperidade temporal, mas também, sobretudo, a felicidade eterna. Os dois poderes vêm de Deus. A Igreja recebeu de Cristo a sua autoridade. O Estado recebeu a sua, não do povo, mas de Deus, autor da sociedade. Assim ensina o Papa Leão XIII. Contudo, a Igreja é distinta do Estado. Os Estados são muitos, a Igreja é uma só. O Estado não abrange senão um ou alguns povos. A Igreja, todos os povos da terra. Os Estados nascem e morrem. A Igreja é divina, é imortal, é garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja aceita todas as formas do governo, desde que ela nada tem que seja contrário à Igreja Católica. Leão XIII não cessou de exortar instantemente os monarquistas franceses para reconhecer a forma republicana do governo existente, isso em 1892. Mas a Igreja, como diz, aceita as formas de governo legítimas, como a monarquia, a república, que seja então chamada democrática. Tem também as monarquias parlamentares, mas a Igreja não pode aceitar o comunismo, não pode aceitar o tipo de ditaduras, porque isso é contra o fim que é o bem das pessoas, do seu povo. Então, vamos dizer, o comunismo chinês, o comunismo russo são errados por si mesmo. Ora, o regime nazista também é errado, é um mal. Da mesma forma, podíamos ver numa época que teve o Mussolini na Itália. Então, às vezes, a Igreja se tem que mostrar contra algo que está acontecendo no governo. Cristo tinha já ensinado que é preciso dar a César o que é de César. A Igreja, na sua esfera, é completamente independente do Estado, porque Cristo conferiu o ministério doutrinal, sacerdotal e pastoral só aos apóstolos e seus sucessores, e não aos príncipes temporais. Exatamente, houve épocas e erros que príncipes na Idade Média se interferiram e misturaram a Igreja com Estado. Então, eram governantes do Estado que, ao mesmo tempo, tinha nomeações religiosas e, assim,
fizeram uma mistura. O Estado, portanto, não tem competência para prescrever aos cristãos o que deve crer ou não, nem os sacerdotes o que há de pregar, quanto e como deve administrar os sacramentos, celebrar a Santa Missa. Por isso, a Igreja repeliu sempre, energicamente, qualquer ingerência do Estado nos negócios puramente religiosos. Ora, hoje acontece isso na China comunista. Eles querem, para a verdade, há duas igrejas na China, que é a igreja nacionalista e a igreja ligada a Roma. Então, a igreja nacionalista, quem nomeia os bispos sacerdotes é o Estado. Infelizmente, nesse momento agora, recentemente, o Papa Francisco tinha tentado regularizar isso, exatamente a obrigação que o governo chinês queria impor que os bispos católicos fossem nomeados por ele. Exatamente, não seria bom para a igreja. O bispo de Córdoba, Ósio, que se havia distinguido no concílio de Nicéia, declarou animosamente ao imperador que pretendia intrometer-se em questões dogmáticas. Aqui, vós não tendes nada que nos ordenar, mas antes tendes que receber as nossas ordens. O Estado, por seu lado, é no seu domínio independente da Igreja. Uma e outro têm campos nitidamente delimitados, dentro do qual cada um é livre de proceder a seu modo, ensina o Papa Leão XIII. Contudo, matérias há em que os dois poderes se tocam, nos quais é necessário um acordo comum. Porque se cada poder decidisse em sentido contrário ao outro, haveria conflito, e os súditos não saberiam a qual obedecer. Quando a Igreja e o Estado estão em luta, não somente as coisas pequenas sofrem, mas até os próprios interesses se arruinam. Ora, ainda na época do Papa Bento XVI, foi assinado uma concordata entre o Vaticano como país e o Brasil como outro país. Então, e em que assegurava certos direitos e proteções da Igreja Católica no Brasil. Veja, isso não aconteceu na Nicarágua. Exatamente, o Estado na Nicarágua começou a perseguir os católicos e expulsar os bispos e sacerdotes de lá, exatamente nesse regime comunista que se encontra a Nicarágua. Então, quando a igreja e o Estado estão em luta, só faz mal para os próprios cidadãos. Então, isso vai se fazer grande mal e ruína. Exatamente na Nicarágua. Começou com a censura, então as rádios e televisão católicas começaram a denunciar certas coisas erradas do governo, juntamente nos sermões, nas paróquias. O governo não gostou, fechou as televisões e rádios católicas e logo em seguida também começou a expulsar os padres do país e a prender até bispo. Mas, exatamente, os dois poderes devem estar unidos como um corpo e alma. A Igreja e o Estado estabeleceu muitas vezes tratados, a que se chamam as concordatas. A Igreja, nesses tratados, dá sempre provas de magnânimo amor maternal, fazendo com que sua doçura e a sua condescendência habituais as mais largas concessões possíveis. Então,
A igreja tenta viver em harmonia com o Estado para o bem dos cidadãos. Assim também, numa cidade, muitas vezes de interior, nós vemos o quê? Que deve ter uma harmonia entre o poder administrativo, que é os prefeitos e vereadores, também legislativo, com a igreja. E muitas vezes o padre se acha na obrigação de entrar em embate na época política, exatamente porque as orientações da igreja para aqueles candidatos devem ser diferentes, mas exatamente deve ser em função do bem dos fiéis daquele lugar. A igreja contribui poderosamente para a prosperidade do Estado. Ela ensina a submissão aos poderes públicos, dá a César o que é de César, impede os crimes, impede os cidadãos impele para atos generosos e mantém a união entre as nações. Ora, nós vemos que nas concordatas, como o caso do Brasil, a igreja e o Estado assumiram responsabilidade. Entre elas, a isenção de impostos. Mas por quê? A ação social da igreja é muito importante. Quantas escolas paroquiais existem? Vamos dizer aqui na nossa diocese de Anápolis. Quantos asilos de velhos, creches, escolas paroquiais, hospital mantidos pela igreja? Vemos como fica aqui em Anápolis uma confusão quando o Estado ou município não repassa as verbas combinadas pelos gastos feitos, no exemplo, na Santa Casa. Então, a Santa Casa tem se sentido, por causa das dívidas que vão crescendo, de parar o atendimento. Isso causa uma confusão para a saúde do povo. Então, exatamente, superlota os outros hospitais, seja municipal ou hospital de urgência. Então, tem que ter uma harmonia e cada um cumprir com seus deveres. E nesse ponto, então, é que o Estado concede, então, dispensa de certos impostos. A igreja, então, contribui poderosamente para a prosperidade do Estado. A religião protege o Estado melhor do que as muralhas, ensinava Plutarco. E a polícia, bem organizada, não vale tanto como um singelo catecismo de aldeia. A igreja ensina-nos que o poder civil tem de Deus a sua autoridade, na carta São Paulo, Romanos, capítulo 13, e que é preciso obedecer até aos maus governos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vemos também que realmente há cargas de impostos que não são devidas. Então, isso é uma sobrecarga, exploração do povo. Aquilo que o governo devia estar protegendo, está sobrecarregando de impostos. Isso é até criminoso. Exatamente ainda quando as posições de aqueles autoridades, seja civis, seja o judiciário, executivo, legislativo, não cumprem a sua missão e são corruptos. Então, sobrecarregam o povo. E, assim, o povo todo sofre. Muitos grandes criminosos têm sido convertidos pela igreja e transformados em grandes santos, em grandes benfeitores da humanidade. Por exemplo, Santo Agostinho. Muitos homens são desviados do crime
pelo austero ensinamento da Igreja acerca de Deus, que sabe tudo, que em toda parte está presente, e acerca do juízo depois da morte. Quantos bens mal adquiridos são restituídos, quando inimigos auxiliados, graças à influência do sacerdote, sobretudo no confessionário. Enfim, a Igreja ensina que a felicidade eterna se obtém por meio das obras de misericórdia e impõe aos cristãos o dever estrito de socorrer aos desgraçados. Mesmo um caso, quando ainda morava em São Paulo, que numa igreja chegou o sacerdote, uma pessoa, para se confessar com o padre. Ele tinha matado uma pessoa. Exatamente na confissão, ele seja de arrependido, o padre orientou então que era dever dele se entregar, então dele mesmo se denunciar. Então, ora, um criminoso, sim, um assassino, matou a pessoa. E ele mesmo se denunciou através da confissão. Quantos roubaram e, na confissão, o padre exige para dar absolvição que devolva os bens roubados. E aí, quando orienta também que em caso não tenha como devolver esses bens, não fica com esses bens, mas possa fazer bens de caridade, mas não pode ficar retido aquele bem. Lembramos assim, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo com Zaqueu, quando nosso Senhor diz a Zaqueu que vai na casa dele, ele diz: ó Senhor, eu vou dar em tudo que eu tirei desonesto com alguém, eu vou restituir em dobro. Então, quanto bem fez nosso Senhor a Zaqueu e também à sociedade que tinha sofrido aos atos desonestos de Zaqueu. Quantas instituições de caridade para com os doentes, os órfãos, os cegos, os surdos. Criticam a igreja, questão quando fala contra o preservativo, contra o concepcional, mas é a igreja que acolhe os aidéticos, por exemplo, aqui em Anápolis. Então, é a igreja que está fazendo sempre algo para o bem dos outros. A igreja, essas instituições foram criadas pelos seus ministros. A igreja, em conformidade com a lei de Cristo, ocupa-se primeiro dos pobres, que são os mais expostos ao perigo de cair nos vícios. Então, não é questão de comunismo, não. Essa preferência, opção preferencial pelos pobres, não é da teologia da libertação, mas é da caridade cristã. Não é pobre por ser pobre para manter-se pobre, mas o dever de caridade que nós temos para com as viúvas, para os órfãos e para os pobres, aqueles mais necessitados. Foi com este fim que ela fundou uma multidão de associações de socorro. Além disso, a Igreja procura realizar a fraternidade dos povos, por um lado, mediante a unidade das prescrições morais e da religião, e, por outro lado, mediante a lei da caridade. Por isso, os governos sérios e os verdadeiros homens do Estado procuram sempre proteger a Igreja. A Igreja é um auxiliar para a sociedade. Basta recordar o que fizeram a Igreja Constantino Magno no Império Romano, Carlos Magno entre os francos e germanos, Santo Estevão na Hungria, São Venceslau na Boêmia. Um bom príncipe
longe de repelir o auxílio da igreja, procuram, ensina Santo Ambrósio. Os soberanos que perseguem a igreja minam a sua própria autoridade. O povo já não os considera como representantes de Deus, mas como iguais, como um príncipe representante do povo. Os reis, deste modo, serão o ramo que estão sentados. Então, há uma harmonia, e deve haver uma harmonia entre igreja e Estado. Os estados que perseguiram a igreja cedo caíram na ruína. Todo reino dividido contra si, disse Jesus, será desolado. A religião e o poder civil são uma para a outra como a alma e o corpo. Sem a alma, o corpo não é senão um cadáver. O mesmo sucede ao Estado sem religião. Por isso, Isaías já dizia: o povo e o reino que vós não servem serão destruídos. O próprio Maquiavel escreveu essas palavras. O sintoma mais seguro da decadência do Estado é o desprezo da religião. Nada o prova melhor que a ruína do Império Romano e os horrores da Grande Revolução. Napoleão dizia que é impossível governar um povo sem religião. Logo que esse diminui, o número dos crimes aumenta. O grande Francisco, amigo de Voltaire, tendo verificado esse fenômeno no seu reino, disse a um de seus ministros: procurai trazer-me de novo religião ao país. Era o que já dizia o profeta Oséias aos seus patriotas, porque não a conheciam de Deus sobre a terra. Os ultrajes, a mentira, o homicídio, o latrocínio, o adultério se derramam nela como um dilúvio. A população das prisões é, na grande maioria, composta de indivíduos irreligiosos. Seria mais fácil, diz Plutarco, construir uma cidade no ar do que conservar um Estado sem religião. Por isso que até a China comunista faz uma religião como religião católica, só que nacionalista, quer dizer, governada por eles. E, nesse ponto, poderia-se dizer erradamente do que Marx fala, que a religião é o ópio do povo. Não, não é para fazer mal ao povo, não é para enganar o povo, não é manter coisa, mas a religião dá harmonia para o povo, um direcionamento. Nisso, sim, até o respeito às má autoridade, aqueles governos corruptos, autoridades legislativo, judiciário, executivo, que são corruptos, mas que nós reconhecemos que eles têm esse cargo e então tem a sua legitimidade. Que nós possamos escolher e, nesse ano, votar em candidatos que sejam segundo a doutrina católica, que tenham uns princípios morais de honestidade. Estamos já terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo também aos seus familiares. Vamos pedir as graças de Deus sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós
permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus e com a proteção de Nossa Senhora. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.